E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto. Bitcoin nos 44 mil dólares e está acontecendo uma reviravolta dentro das corretoras. A gente está vendo muita gente colocar ordens de venda enquanto o sentimento do mercado está virando. Agora que o preço subiu, tem muita gente que está começando a abrir operações em long dentro dos mercados futuros. Além do mais, a gente está vendo o mercado voltar para níveis de ganâncias não vistos desde o topo histórico de 2021. Então, eu vou explicar um pouquinho mais, detalhar sobre as análises e falar exatamente o que eu estou fazendo nesse momento, logo depois da vinheta. Cara, uma coisa que me chama muita atenção é que nas últimas 24 horas surgiram muitas ordens de venda, certo? Principalmente entre os 45 e os 49, ao mesmo tempo que sumiram ordens de compra. Se você viu meu vídeo ontem, o preço estava mais ou menos aqui, eu falei, né, no interesse aqui das instituições em estarem segurando o preço acima. Inclusive, caso o preço caísse, isso podia ser um gatilho de manipulação de mercado. Porém, essas ordens foram canceladas. Né? A gente não está vendo ordens institucionais de compra. E se a gente até mexer aqui no volume, né, a gente consegue ver que não é nenhuma questão de bug mesmo, é porque realmente a gente não tem ordens de grande volume de compra, somente de venda. E isso tudo vem acontecendo enquanto o mercado está em nível ganancioso, certo? Ontem a gente chegou ao nível 75 no indicador Fear and Greed Index, que é um nível que, cara, a gente não vê ele desde aqui dessa época de novembro, que é o 76, 70, né? Essa região que o indicador está nesse exato momento, a gente só viu lá no topo histórico, então merece uma certa atenção. E com relação ao gráfico, né, sinceramente, eu não estou vendo nenhum padrão, eu não estou vendo nenhum cenário, nada para se operar, simplesmente uma resistência muito forte à frente, a resistência entre os 46 e os 48 mil dólares, que é uma região aqui de topos prévios, é uma região que certamente muita gente quer atuar e que a gente já está vendo ordens de venda dentro das corretoras nesse mesmo ponto, tá? Principalmente aqui entre os 45 e os 46, tem muita gente querendo vender. E uma coisa é óbvia, cara, uma hora o preço vai corrigir, porque nada sobe para sempre. A gente está indo para a 8ª semana consecutiva de alta. E aí você fala, porque lá em 2020 o preço subiu muito mais do que isso. Sim, numa região onde não tinha resistências, né? A gente teve o rompimento do topo histórico, depois que rompeu o topo histórico ele subiu livremente porque não tinha resistência. A gente tem resistência à frente, a resistência está muito perto, certo? Inclusive eu diria que essa resistência de topo aqui, ó, é uma resistência até mais forte que aquela resistência dos 38K que a gente tinha aqui, tá? Com relação ao sentimento do mercado, a gente tem que tomar cuidado também, porque agora que subimos e rompemos os 44 mil dólares, está acontecendo uma reversão no sentimento dos investidores, porque o long short ratio está aumentando. Quando a gente tem aumento do long short ratio, significa que as sardinhas estão entrando compradas ou que a gente tem menos vendedores. Em ambos os casos, a gente tem mais liquidez para caso o preço comece a cair. E isso não aconteceu até então, né? O motivo pelo qual a gente está vendo rompimentos atrás de rompimentos, alta atrás de alta, são justamente as liquidações dos vendedores, que são essas barrinhas vermelhas bem acentuadas aqui que eu risquei. Todas essas barrinhas vermelhas, se a gente trouxer aqui para o gráfico, são justamente regiões aqui de rompimento de topo, rompimento de máxima do ano, e que todas as vezes que a gente chegava perto de uma região de resistência, a gente via queda no long short ratio, queda no long short ratio. Então as pessoas elas abriam posições vendidas apostando na queda do Bitcoin, o que dava liquidez para elas continuarem subindo. Isso não está mais acontecendo agora, a gente está tendo o contrário. Agora que o preço está na sua 8ª semana consecutiva, a gente tem uma resistência eminente aqui, cara, as pessoas estão comprando. Né? As sardinhas elas estão entrando em long nesse exato momento, isso é extremamente perigoso, certo? Além do mais, a gente tem as liquidações, olha só, se eu pegar as últimas 24 horas, o último dia, tiveram mais trades em aberto, alavancados em long.
Inclusive aqui a gente tem os pontos de alavancagem acumulada e tem praticamente o dobro de gente para ser liquidada se o preço cair do que caso o preço suba. E se a gente começar a subir esse gráfico e olhar aqui no longo prazo, olhar nos 7 dias, os níveis ficam ainda mais gritantes, né? As sardinhas que estavam operando em short já foram varridas aí do mercado, já fecharam suas posições, já deixaram de operar vendido, enquanto agora que o preço já subiu aí mais de 50% quase, né, desde a sua última base no semanal, quase 50% na verdade, né, 50% seria se ele subisse, deixa eu ver certinho aqui, ó, a última base de preço, a gente subiu mais de 50%, subimos 66% aqui no gráfico semanal, agora que as sardinhas estão começando a querer entrar pesado. E como eu venho falando, cara, ninguém tem bola de cristal para saber o futuro. Você precisa de ter uma estratégia para caso o preço suba e uma estratégia para caso o preço caia. E a minha estratégia nesse exato momento é a seguinte: o preço subindo, eu vou estar fazendo parcial, porque desde esse ano de 2023, quem acompanha o canal há mais tempo, sabe que a gente está fazendo estratégias de acumulação. Então a gente comprou bastante Bitcoin ao longo dessa subida. Desde desse crash, né, que eu cheguei a comprar Bitcoin a 16, 18 mil dólares. Fiz vendas aqui nos 25, comprei Bitcoin novamente lá nos 20. Quando ele chegou lá nos 30, eu fiz venda, comprei um pouquinho nos 25, chegou novamente lá nos 32, deu aquela divergência baixista, a gente fez uma venda, recomprou Bitcoin aqui nos 25 e agora nesse movimento de alta eu estou aproveitando para fazer parciais. Fiz uma parcial aqui nos 31, fiz outra parcial lá nos 38, 39 mil dólares. E se o preço seguir subindo infinitamente, cara, eu vou sair colocando mais dinheiro no bolso, porque uma hora ele vai ter que corrigir, né? E quanto mais dolarizado eu tiver, melhor eu consigo estar me posicionando em um fundo ascendente. Então, a minha estratégia é essa, né? Pontos de venda. Como eu vendi Bitcoin lá próximo aos 38, eu só vou estar interessado em fazer outra venda se a gente chegar lá nos 48, 50 mil dólares. Eu vou vender mais um pouquinho de Bitcoin se a gente chegar aqui. Por quê? Porque o preço está muito esticado. E se a gente fizer uma correção, a gente tem pontos aqui, região das médias, que é uma região extremamente interessante para estar acumulando. Regiões de Fibonacci, né? Traça um Fibonacci assim que a gente confirmar um topo e iniciar a nossa correção, começar a corrigir, né? Supondo que agora a gente tenha feito o topo. A região de Fibonacci entre os 36 e os 32 é interessante para comprar. E com base aqui nos próprios pontos gráficos, né? 38 mil dólares e 37 mil dólares é uma zona interessante de compra agora, porque é uma zona que a gente apresentou resistência e provavelmente vai servir como uma zona de suporte. Essa é a minha primeira zona de compra. Deixa eu mudar a cor aqui, vou colocar esse verdinho aqui. E a minha segunda zona de compra é a região entre os 34 e os 35 mil dólares, mais ou menos aqui, ó. Essa é a minha segunda zona de compra, caso a gente veja um movimento corretivo. A questão que eu explico para vocês não é saber se o preço vai subir ou cair, e sim ter uma estratégia para todos os cenários aí que vierem a acontecer. E a minha é essa. Não esqueça do desafio Crypto Pocket, a sua última oportunidade de fechar 2023 com grana no bolso, tá? O QR Code tá aqui embaixo da minha carinha. Aqui, ó, escaneia esse QR Code aqui, que você vai cair direto nessa página e vai saber mais sobre o desafio, mas é uma proposta onde eu vou te propor 5 desafios que, se você seguir, você vai ter lucratividade no mercado. E o preço de R$ 49,90 para você entrar nessa última turma de 2023 e ver a sua carteira se valorizando, seguindo a única e mais importante estratégia de todas. Certo? Garanto que você não vai se arrepender. Você tem 7 dias de garantia por lei para você consumir todo o conteúdo. Se você não gostar do que eu tenho para te passar lá, você pode pedir o reembolso integral, não tem problema nenhum. E a gente tem vários bônus também disponíveis para você estar entrando nessa turma por apenas R$ 49,90. Então aproveita essa promoção, vamos fechar 2023 com chave de ouro e lucro no bolso. Primeiro link na descrição desse vídeo ou então o QR Code aqui que eu passei aqui embaixo, mas posso passar de novo. Esse QR Code. Pausa o vídeo, escaneia, que eu quero ver você lá na turma, certo? Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Se não me conhece e não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, não esquece de me seguir nas redes sociais, que estão todas aqui em cima. No mais, eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!